Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tucúrio. Hoje é dia 10 de dezembro, sexta-feira. A igreja nos convida à meditação do Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículos de 16 a 19. O Evangelho mostra para nós que naquele tempo disse Jesus à multidão: Com que vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Observamos que Jesus está se referindo ao povo de sua época, àquela geração que fechou o coração e não queriam acolher a novidade do Evangelho, não queriam acolher a novidade de João e de Jesus Cristo. E assim procuravam diversas desculpas, diversas saídas para não confiar em Jesus, para não colher a sua novidade. E aqui Jesus cita como exemplo essa parábola dessas crianças, que eram manhosas e indiferentes. Houve música de festa, mas não dançaram. Houve canto de lamentação, mas não choraram e nem bateram no peito. Ou seja, eram indiferentes, tanto faz. Não queriam se envolver, não queriam viver a vida com alegria, com paixão. Não queriam ter compaixão dos que sofriam para chorar e nem queriam ter empatia com os alegres para se alegrar. Eram indiferentes, eram apáticos. E é por isso Jesus disse: Veio João Batista, que não come nem bebe, e diziam: Ele está com um demônio. É conhecido por nós que João comia apenas mel e gafanhotos silvestres. Era um homem dedicado ao jejum, à austeridade, a uma vida simples ao extremo. Mas João não agradou o povo de sua época, porque diziam que ele era uma pessoa possuída por um demônio e vivia no deserto. Depois de João apareceu o Filho de Deus, Jesus Cristo, também conhecido como Filho do Homem, que come e bebe, e dizem é um comelão e um beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Aí agora já encontraram em Jesus uma nova desculpa para não acolhê-lo, dizendo que ele não prestava, porque ele comia e bebia, e ele fazia refeição com os pecadores. Vejam, meus irmãos e irmãs, como é difícil agradar a nós, seres humanos. Se não estamos com o coração aberto, nós vamos ver defeito onde não tem. Se não temos a graça do Espírito Santo, nós vamos julgar o mundo segundo o nosso olhar. Nós vamos julgar as pessoas segundo o nosso modo de ver. O problema é que muitas vezes nossos olhos estão embaçados, nossos olhos estão com cataratas do pecado e do egoísmo que nos impedem de ver o nosso irmão, a nossa irmã, com olhos de misericórdia e de bondade. E a graça de Deus passou por aquela geração e poucos abraçaram aquela graça, porque não eram acolhedores, não eram bondosos. E Jesus conclui dizendo: Mas a sabedoria de Deus foi reconhecida com base em suas obras. Ou seja, tanto João quanto Jesus foram reconhecidos não somente por suas palavras, mas principalmente pelos seus gestos, pelas suas atitudes. Então, como a atitude deles foram corretas, foram de acordo com a palavra que pregavam, eles foram reconhecidos. A palavra de João e de Jesus perduraram e perduram por toda a eternidade, enquanto que os mestres da lei, os doutores, os fariseus,
Os orgulhosos daquela época, os indiferentes daquela época, foram totalmente esquecidos pela história, foram esquecidos pelo tempo e já não existem mais. Por isso, não devemos ter medo das críticas, não devemos ter medo daquilo que os outros pensam de nós, porque o que os outros pensam de nós não muda a nossa vida, mas nós devemos ter muito medo, temor, respeito por aquilo que Deus pensa de nós, por aquilo que a vida pensa de nós, porque o que Deus pensa de nós será objeto da nossa salvação ou da nossa condenação. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.